Eu comecei a estudar teatro na Escola Profissional de Teatro de Cascais. A partir daí é um curso de 3 anos, saí em 2014. A partir dessa altura, já mais próximo do fim do curso, comecei a perceber que, embora durante 3 anos tenha estudado como ator, porque na Escola Profissional de Teatro de Cascais os cursos disponíveis atualmente é como ator, percebi que não era bem por aí, então comecei a escrever, a produzir, a encenar e a começar a preparar alguns projetos. Entretanto, com o Carlos Avilés, convidou-me para ser seu assistente de encenação e desde então, desde 2016 até agora, trabalho no TEC como assistente de encenação. E paralelamente a isso tenho feito alguns espetáculos, tenho encenado e produzido alguns espetáculos. O meu percurso mais a sério no teatro também começou na Escola Profissional de Teatro de Cascais, que acabei em julho do ano passado, 2019. E depois do projeto de aptidão profissional, da prova de aptidão profissional que foi feita aqui no TEC, O Sonho de August Strindberg, trabalhei em alguns espetáculos, o primeiro também assinado pelo Rodrigo, depois a Lulu aqui no TEC e agora este é o meu terceiro espetáculo, a 20 de novembro, um monólogo. Então, acho que isso começa por mim, porque eu lembro-me de estar a estudar na escola e de ouvir falar muito neste texto. Porque na altura estava a ser feito pelo João Pedro Mameto nos Artistas Unidos e pelo João de Brito no Teatro dos Aloés, mais ou menos na mesma altura, e eu de eu estar na escola e ouvir falar muito, que era um grande texto, mas na altura eu lembro-me que não consegui ver o espetáculo, mas li a peça e fiquei. E lembro-me de ficar encantado, de certa forma, o que é complicado, porque é um texto muito duro, é um texto muito violento, que diz coisas que para adolescentes não é fácil, para adultos muito menos. Um, e eu fiquei, poxa, isto é um grande texto, isto é um grande texto. Mais tarde, há coisa de 2 anos, voltei a pegar no texto, voltei a ler um, e fiquei com uma enorme sede de o fazer. Um, Até que apareceu o Francisco, eu convidei-o. Tem uma história muito engraçada que nós íamos fazer este texto. Quando eu o convidei em agosto do ano passado, era apenas para estrear o texto em novembro de 2020. Mas nós começámos a ler, começámos a falar sobre o projeto e achámos que era agora. Achámos que isto era tão bom, o texto é tão bom, que a sede era tanta de fazer isto agora que decidimos, olha, vamos já estrear. Vamos estrear em janeiro, fevereiro. Vamos estrear em fevereiro e foi assim que estreámos no TEC. E agora vamos andar por aí, vamos tentar andar por aí. Eu tive contacto com este texto através do Rodrigo, que me enviou, sem qualquer compromisso, enviou-me o texto e disse, lê isto. Gostei logo muito do texto e quando percebi que o texto retratava a história do Sebastian Boss, de uma pessoa real, ainda fiquei mais apaixonado pelo texto. Um rapaz de 18 anos, portanto com a minha idade, que passou por uma situação dificílima durante toda a vida e, portanto, isso fez-me interessar muito pelo texto. E quando surgiu a proposta de o fazer, embora estivesse muito assustado, porque é um monólogo e é uma grande responsabilidade, aceitei. É um grande desafio, não é nada fácil. Acho que para fazer isto agora, com 18 anos, foi preciso alguma inconsciência e muita vontade de fazer. Dos dois, porque acho que para o Rodrigo também ensinar um monólogo tão novo, foi preciso estas duas coisas. E portanto acho que foi isto que fez com que nos aventurássemos neste texto tão novo. Todos. Todos.
todos, e até e temos falado muito agora já depois da estreia e tentado processar tudo isto, hum, todos, tudo aquilo que eu esperava foi ainda mais difícil, foi ainda mais prazeroso, o que é estranho, não é? Difícil, mas prazeroso, mas sim, porque o objetivo sempre foi desafiar-nos, porque achamos que estamos na idade para isso, em que se calhar não precisamos ter algo certo, e se correr mal, correu. E então o objetivo era mesmo esse. Vamos fazer porque queremos, se correr mal, correu, há de vir outra coisa a seguir. E ao fazermos isto percebemos que era muito difícil. É muito difícil, o Francisco tem 18 anos, acabou a escola há 8 meses, a formação. Eu estou a começar ainda a encenar e de repente uma coisa é encenar um espetáculo com 10, 3, 4, 5 atores, outra coisa é encenar um monólogo em que sou eu e o Francisco, em que os ensaios nunca são um monólogo, os ensaios são um diálogo e a contracena existe, e de repente é perceber que num monólogo existe muito mais contracena do que eu esperava, e que num monólogo é muito mais essencial e a contracena do encenador, a contracena do público, porque isto é teatro e ele precisa disso e eu preciso disso, eu preciso perceber como é que ele está, como é que não está, se as coisas estão a evoluir bem. Sendo que é um monólogo, não há, nós não podemos pedir a um outro ator para lhe dar um tom mais acima, para ele pegar ali, tem que ser tudo com ele. E isso foi assim o nosso principal desafio, que era desafiar-nos, mas ao mesmo tempo não ter medo, porque isto fica muito aterrorizante. O medo podia-se ter apoderado muito de nós durante este processo e tentámos sempre não fazer. As apresentações correram bem, foram 2 espetáculos. Eu tenho um grande carinho por esta casa, comecei aqui, trabalho aqui, devo muito ao facto de estar aqui e é por isso também fazemos esta entrevista aqui. E eu queria desde sempre que a estreia fosse aqui, independentemente depois do percurso todo do espetáculo, a estreia ser aqui por razões pessoais, profissionais, por tudo. E correu muito bem, porque acho que os alunos da Escola Profissional de Teatro de Cascais, que tem a parceria com o TEC, vieram assistir, e este texto é essencial para os jovens também, porque é um texto que fala sobre eles. E há uma coisa que é muito discutida, que é fazer um monólogo na vida de um ator deve ser feito, dizem assim às vezes, quando se tem uma enorme bagagem, quando se é mais velho, quando se está em fim de carreira ou quando se está no auge da sua carreira. O Francisco tem 18 anos e carreira não tem. Eu também não tenho carreira nenhuma. Mas acho que este texto está escrito para um jovem de 18 anos. Portanto, por alguma coisa este texto foi escrito. Portanto, por que não fazê-lo? E acho que isso é importante para nós, foi importante para nós e é importante também passarmos, se há alguma coisa que nós podemos passar, é passar aos nossos colegas que atualmente estão a estudar na escola que não tenham medo, que podem fazer, que não é um monólogo, ok, há muito medo, mas acima de tudo temos que fazer. Por alguma coisa o texto foi escrito, e acho que há uma mensagem incrível neste texto para os jovens, para os pais dos jovens, para os professores, para toda a gente que não tem noção de que há sempre um outro ao lado e que não se olha. E acho que essa é sobretudo a mensagem deste texto, que é termos consciência dos outros. Porque um rapaz de 18 anos, e agora falando sobre o Sebastian Boss, um rapaz de 18 anos que vive toda a sua vida a sofrer maus tratos, e maus tratos incríveis no sentido de o bullying, nós hoje em dia falamos todos muito de bullying, mas a palavra foi desvalorizada. É bullying, podia ser Coca-Cola. Mas este rapaz sofreu muito mais que bullying, porque passar dias atados a postos de eletricidade com 6 anos, a ser queimado com isqueiros na mão
por colegas de idade igual, 6 anos, é de uma grande crueldade. E o que ele fala neste texto é: eu sofri isto tudo e vocês, ou seja, e o público, neste caso, no teatro, mas as pessoas, a sociedade nada fez. E vocês sabiam que eu estava a fazer isto, que eu estava a sofrer isto, e nada fez. E acho que é público. Este texto fala sobre o Sebastian Boss, que entra na sua escola para tentar matar colegas e professores e fazer um dos maiores atentados da história da Alemanha. Não consegue. Faz o atentado, mas não mata ninguém. E pronto, isto é spoiler, mas é um facto, toda a gente sabe, 2006, e isto dá que pensar. E acho que toda a história, todo o texto está escrito para nos pôr a pensar. E isso é a coisa que nos dá maior prazer. Acho que correram bem. A estreia aqui no TEC foi a primeira vez que tivemos uma casa com bastante gente, portanto foi o primeiro contacto com um público que veio de propósito ao teatro para assistir a este espetáculo, e a maior parte das pessoas acho que não tinham bem noção do que era este texto, e muitas pessoas não conheciam sequer a história do Sebastian Boss. E foi interessante esse primeiro contacto com o público. O facto de ser um monólogo dificulta-me, torna-se difícil para mim perceber, ter noção do que é que acontece, de como é que, ou seja, consigo perceber pelo trabalho todo que fizemos, coisas que correm melhor ou pior, mas ter uma noção exata do que é que aconteceu e de qual foi a qualidade do espetáculo é difícil. Portanto, esse feedback veio muito do público e foi muito positivo, portanto foi muito bom. Pergunta difícil. Eu não sei como é que o sinto. Eu acredito que vai bem. Acredito que estão a ser dadas oportunidades aos jovens, porque é isso que também me interessa neste momento. É eu saber que daqui a 20 anos vou ter a oportunidade de continuar o meu percurso profissional e que estou a crescer. E acho que sim, do que eu vejo, acho que sim. Acho que neste momento temos muitos teatros que não estão a esquecer os mais velhos, aqueles que já tiveram na nossa idade, mas que estão ao mesmo tempo a apostar em nós. E acho que é exemplo de nós estarmos aqui a ter esta entrevista hoje, nós estarmos a apresentar um espetáculo em que as pessoas estão a ver, em que as pessoas estão a falar sobre ele, é de que toda a gente está a abrir olhos e não fechar sobre vamos só ver o que é bom, ou que sabemos que é bom porque é feito há 50 anos. Acho que o público também está a ser cada vez mais educado. Ainda este fim de semana nós falávamos de que queríamos ir ao teatro e está tudo escutado, o que é bom. O que é ótimo, é bom saber que o teatro está a escutar em Lisboa, em Cascais, que está a escutar. Eu tenho pouca noção, mas acho que sim, que tem havido um maior investimento nos jovens, mas ainda assim acho que não é fácil conquistar a atenção tanto de encenadores, de meios de comunicação, etc. Porque acho que, ou seja, quando vamos ver um espetáculo ou quando fazemos uma entrevista, olhamos muito para o currículo dos artistas. E sendo jovens, eu tenho 18 anos, o Rodrigo tem 24, portanto não há grande coisa para onde olhar, não há grandes referências, portanto torna-se difícil apostar a sério em pessoas tão jovens. Mas acho que cada vez mais existe essa aposta. Nós, por exemplo, temos muito a agradecer à Câmara de Cascais, que apostou em nós e que nos ajudou. Portanto, acho que pouco a pouco esse caminho está a ser feito. Rodrigo, Francisco, muito obrigado. Obrigado.